Olá, tudo bem? Pai do Senhor Jesus. No vídeo de hoje falaremos sobre Deus e as dores da alma, um estudo que quero compartilhar com vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para o estudo. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. É um enorme prazer a gente estar junto aqui mais uma vez, nesse curso Deus e as Dores da Alma. É um curso que eu tenho certeza que vai mexer profundamente com o seu coração, com as marcas que a gente carrega na alma. Não é fácil lidar com as turbulências da nossa interioridade. Então, aqui hoje e nos dias seguintes, onde a gente vai gravar essas aulas, eu acredito que elas vão tocar muito no teu coração e são aulas que você vai poder rever depois em todos os seus, no seu tablet, celular e tudo mais, e você já conhece como funciona. Eu sei que isso vai, de algum modo, mexer na sua vida, tocar a sua história e talvez também, quem sabe, você pode passar para outras pessoas isso. A gente vai trabalhar esse tema, Deus e as Dores da Alma, em várias perspectivas, em várias coisas que vão trabalhar profundamente com a nossa vida. Nessa nossa primeira aula, o nosso tema dela é esse aqui, ó. Olha que interessante. Um diagnóstico. Como está a sua alma? É importante a gente fazer esse tipo de pergunta pra gente de vez em quando. Como é que tá a minha alma? O que está acontecendo comigo? Como é que eu estou reagindo às coisas da vida? O que essa coisa tem gerado em mim? E eu coloquei um texto bíblico que eu faço questão de ler, Mateus capítulo 16, versículos 26 e 27, quando Jesus está com os discípulos na região de Cesareia de Filipe. Aí ele faz uma série de conversa com os discípulos, quem dizem os homens que eu sou e tal. Depois ele para e diz isso aqui, ó, versículos 26 e 27. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Como é que está a sua alma? Aliás, nesse curso você vai ver, vai perceber que eu vou usar muito perguntas, a pedagogia das perguntas, porque ela faz uma diferença grande na vida da gente. Eu queria começar essa aula com uma dessas perguntas. Quanto tempo você tem tirado para você? Você já parou para pensar que às vezes a gente tem tempo para todo mundo, tempo para a família, tempo para a igreja, tempo para os afazeres da vida, tempo para tudo, mas e para a gente? E para sentar um dia com a própria alma e conversar? Você vai ver que os salmos têm muito dessas conversas com a própria alma. Minha alma, como você está, minha alma? Por que estás tão abatida? Então, pensa por um momento nisso aí. Quanto tempo você tem tirado para você? É importante demais a gente pensar nesse tipo de coisa. Olha que interessante, ó. Nós estamos vivendo hoje com agendas, as nossas agendas tão carregadas, tão reféns das coisas por fazer, que acabamos esquecendo do mais importante, cuidar da alma. É importante demais cuidar da nossa alma. A Ruth Graham, filha do saudoso Billy Graham, escreveu um livro com um tema que eu acho muito intrigante. Olha o tema do livro. Em cada banco de igreja repousa um coração partido. É interessante quando a gente olha por esse ângulo, que na igreja nós não temos uma comunhão de perfeitos e super-heróis, mas de gente simples, de gente que falha, que erra. A alma, a substância mais sensível do universo, também precisa de cuidados, de alimento, de faxina. A alma cansa, geme, pede por socorro. Você vai ver que no Salmo 42, por exemplo, o salmista diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele faz uma pergunta: quando poderei entrar para apresentar-me a meu Deus? A gente passa a maior parte da nossa vida cuidando do corpo, gerando até mesmo algumas pessoas uma espécie de corpo dependência e aí descambando para a idolatria do corpo. Não são poucas as pessoas que vivem na escravidão da estética, por exemplo, a obsessão pelo corpo perfeito, aí é um monte de cirurgia, um monte de tratamento, uma loucura nas medidas e obviamente que não há problema algum em cuidar do corpo, aliás, deve-se fazer isso. O problema é a obsessão, é o extremo. É óbvio que a gente precisa cuidar do corpo, até porque, lá em 1 Coríntios 6,19, o templo do Espírito é o corpo. O corpo é o templo do Espírito. O que não se deve fazer é transformar esse cuidado em doença. E é triste ver
pessoas escravas de uma espécie de desespero que existe hoje, estético, né? Sofrendo absurdamente com uma série de coisas, faz uns regimes malucos, passam fome aqui, outro que engorda demais por falta de controle daquilo que come e vai amargando um desequilíbrio mortal entre quantidade e qualidade. Então, quando isso acontece, a gente entra nos extremos. E aí, olha que coisa interessante, ó. Cuidado com os extremos. Nem a dieta da agulha, nem a competição para ver quem come mais. Equilíbrio é fundamental. E por que é fundamental? Olha, cuidar da alma é uma questão de qualidade existencial plena. De saber que você cuida da sua vida, que aquilo que você tem é uma mordomia também da própria intimidade, da própria identidade. Cuidar da alma não é um exagero, não é uma espécie de vaidade, de egoísmo ou de arrogância. É simplesmente inteligência emocional. É a capacidade de perceber-se alguém que está cuidando de fato daquilo que é mais precioso, que é a própria vida, aquilo que Deus te deu. Cuide da sua alma. Muita gente perde isso. Quer ver? Eu quero te convidar hoje na nossa primeira aula para fazermos um mergulho na nossa alma. Primeira coisa, ó, fundamental, a pergunta, eu volto nela, insisto nela, porque ela é muito importante. Como é que está a sua alma? Pensa por um momento nessa pergunta aí. Ó. Enquanto muitos estão numa guerra falida com o corpo, a alma apodrece aos poucos, agonizando, chorando por um encontro que a preencha de amor. O tema da investigação da alma é um dos temas, uma das temáticas mais recorrentes da literatura cristã, principalmente no livro dos Salmos. São diversos os salmos que tratam dessa busca pela alma. Aliás, eu vou até fazer uma pausa aqui e fazer uma propaganda de um outro curso meu aqui na academia sobre a espiritualidade dos salmos. Você vai ter muita profundidade dos salmos naquele curso e eu tenho certeza que ela vai ser diferente para você. Olha que interessante isso aqui, ó. Pensa nas seguintes questões aí, ó. O que adianta ter um rígido controle do que entra pela boca se o que sai dela é sujo? Pensa por um momento. O que adianta deixar o rosto liso se a alma encontra-se toda enrugada? O que adianta gastar rios de dinheiro para embelezar-se se o espelho não consegue mostrar a intimidade? Um dos passos fundamentais para se mudar essa mentalidade é transformar o olhar. Olha, a Bíblia diz que os olhos são a candeia, a luz do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Você vai ver que ao longo do curso eu vou voltar em alguns textos, vou mexer em algumas coisas, repetir algumas coisas, e isso é proposital, é para que isso fique na sua mente. O texto diz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas, e o texto não para aí. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são. Você vê isso lá em Mateus 6, Sermão do Monte, versículos 22 e 23. Interessante que esses mesmos versículos que eu acabei de citar a vocês, eles foram colocados por numa outra perspectiva na versão A Mensagem, do Eugene Peterson, que é uma versão que eu vou explorar bastante ao longo do curso. Esses mesmos versículos que eu acabei de citar a vocês, Mateus 6, 22 e 23, na versão A Mensagem do Eugene Peterson, diz assim, ó, os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Olha como é tremendo isso. São as janelas da vida, as janelas da alma. Mude o seu olhar e você mudará a postura da sua alma. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que é tão importante esse curso? Qual é o fundamento, a base dele? É fazer com que a gente preste um pouco mais atenção ao que está acontecendo aqui dentro e não apenas no contexto de fora. É fazer mergulho existencial. Por isso a pergunta, como é que está a sua alma? Faça desta primeira aula diagnóstico, de dizer, peraí, estou passando por uma clínica espiritual de alto nível, estou entrando a partir da palavra, mexendo com coisas de mim que às vezes ficam tão caladas no meu secreto, no meu discreto, e eu preciso mexer com essas coisas. Isso é libertador. Então, pergunta para ficar na sua cabeça, como é que está a sua alma? Ó, a segunda pergunta, ou o segundo tópico, perdão, melhor dizendo, a tragédia de perder a alma, mas continuar vivendo. Olha que interessante. A tragédia de perder a alma, mas continuar vivendo. Aí talvez você pergunte assim, mas é possível perder a alma?
e continuar vivendo? É possível. E foi Jesus quem disse isso. Jesus diz assim, ó, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? O que Jesus está dizendo é muito sério. Ele não estava falando de morte, mas de um outro jeito de morrer. É quando você vive, mas sem desejo. Você não tem entrega na vida. Você faz muito, mas vive pouco. As crianças entendem muito bem disso. Talvez por isso Jesus vivia rodeado de crianças. Tem um escritor chamado Pedro Bloch, e ele tem um livro Dicionário de Humor Infantil. São pérolas que ele foi captando ao longo da vida, escutando crianças fazendo perguntas. É magistral. E aí nesse livro ele escreveu a opinião de uma garotinha sobre a importante questão: o que é viver? Perguntaram para ela. E olha o que ela respondeu: quando a gente vive, a gente existe. Quando a gente morre, a gente desiste. Perfeito. Tipo a sabedoria plena de uma criança. O que ela está dizendo em outras palavras? Quando a gente vive, a gente tem alma. Sem alma, sem entrega, a gente não existe. Muita gente parece que já hoje ter perdido a própria alma. É gente que tem uma bela palavra, mas não uma bela vivência. É gente até que você consegue estar perto durante um certo tempo e de repente percebe que ela tem um amargor da vida. A vida para ela azedou, não tem sentido. Então ela tem um corpo, uma forma, mas não uma vida. Ela até existe, ela já não é. Então ela perdeu durante muito tempo a profundidade da própria existência. Perdeu a alma. Quando você tem alma, você faz poesia olhando para o sol, para a lua. Quando você tem alma, você se alegra com um simples abraço. A alma preenche de significado os encontros e as relações que a gente tem. Sem alma, toda música é chata, todo abraço é apertado, toda aproximação é suspeita. Sem alma, a gente se estraga tentando viver. Como é que está a sua alma? É possível perder a alma e continuar vivendo? Reflita aqui comigo profundamente sobre isso. Presta atenção nisso aqui, ó. Se você não se importa com o sofrimento dos outros, você perdeu sua alma. Lembre que essa aula é um diagnóstico. Se você é daquelas pessoas que passam por cima de tudo e de todos por uma promoção, você perdeu sua alma. Se você não consegue sorrir com as coisas simples da vida, você perdeu sua alma. Tem mais. Se você nem consegue lembrar quando foi a última vez que você chorou de rir, você perdeu sua alma. Se faz muito tempo que você não abraça seu filho, seu marido, seu cônjuge, seus familiares, sem estar de olho no celular, você perdeu sua alma. Se você é daquelas que adora maltratar e humilhar sua empregada, ou seu empregado na empresa, você perdeu sua alma. Olha que coisa séria que é isso. Perder a alma é desperdiçar a vida, abrir mão de amar por causa de uma carreira, valorizar coisas ao invés de pessoas. Quem não tem alma perde o prazer de cantar, de dançar, de sonhar. Pode até ter muitas coisas, mas também tem a companhia inseparável do tédio. E o que é tédio? É posse sem desejo. A pergunta que eu te faço é: você ainda tem uma alma? Olha, pense por um momento nessas coisas que a gente acabou de pontuar aqui. Sabe, gente que faz de tudo para ser irritante, insuportável, que gosta de mostrar para todo mundo que sabe mais do que o outro, que conhece mais do que o outro, que adora dizer tudo aquilo que acredita e jogar sua doutrina a ferro e fogo em cima dos outros? É gente sem alma. Sabe, gente que ama fofoca? É gente sem alma. Sabe aquela pessoa que, quando alguém tropeça e cai na frente dela, ela dá um sorriso imensamente maligno? É gente sem alma. Sabe gente que te abraça e você tem certeza que sentiu a faca entrar nas costas? Gente sem alma. Pasmem o que eu vou dizer a vocês. Quem não tem alma, geralmente tem um rosto muito bem legal, tem uma empatia que a gente olha e diz: meu Deus, que pessoa, gente boa. Na maioria das vezes sabe fingir muito bem. Por isso é tão importante lidar com a alma, com essa capacidade que a gente tem de ter essa relação profunda com as emoções, com os sentimentos, trabalhado aqui dentro da gente. Vou fazer uma pergunta bem legal. Ó. Como é que a gente resgata a alegria da alma? Muita gente se pergunta isso, tá bom, mas e aí? Como é que eu resgato a alegria da minha alma? No texto de Mateus, capítulo 16, que a gente leu, só que no versículo 25, eu li o 26 e 27 na abertura da aula. O 25 diz assim, ó:
Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a preservará. Nesse texto tem uma pista que a gente precisa seguir. O texto pontua: quem quiser, tem a ver com desejo, com a vontade, quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse é o detalhe fundamental, nele, no projeto dele, na vivência dele, quem perder sua vida por minha causa encontrará. Na versão A Mensagem do Eugene Peterson, que eu já citei aqui, tá assim, ó: o autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Olha que legal, a sua verdadeira identidade. Você resgata a alegria da alma quando você sabe quem você é. Porque não tem coisa mais angustiante, sufocante, do que viver a vida num simulacro daquilo que não se é. Viver tentar sendo o que você não é. Por exemplo, você não é um cantor e quer ser um cantor. Não é um pregador e quer imitar algum outro pregador e quer ser algum outro pregador. Quando você tenta ser aquilo que não é, vive num cárcere autoimposto. Isso é muito perigoso. Por isso não respira liberdade. Por isso é tão pesado, é tão chato, é tão cansativo. Se você quer resgatar a alegria da sua alma, resgate quem você é. Sua identidade, aquilo que de fato você é. Olha que coisa interessante, ó. A lógica desse texto que nós acabamos de ler, o versículo 25, é um imperativo. Redescubra a sua identidade. Ela precisa ter um foco em Cristo, porque a alma tem dono. Então, quando você entende que a sua alma tem dono e o dono dela já é o Senhor acima de qualquer coisa, não há como tirar ou sequestrar a alma dele, porque ele é dono absoluto, então você descansa. Quando você está satisfeito em Cristo, tudo muda. Seu olhar, suas expectativas, até a sua relação com o corpo. Você se transforma numa nova pessoa. Uma pessoa que tem alma. Uma pessoa diferenciada. Escuta uma coisa. Brilhar sozinho é perigoso. Porque paradoxalmente faz você apagar a luz que há em você. Mergulhando-a na mais terrível escuridão, as trevas da alma. É quando você percebe que quanto mais você compra, acumula, possui, menos você vive. Há muita gente assim, ó. Hoje, uma das pragas que assolam muitas almas é essa coisa de possuir demais, posse demais, controle demais, compra demais, consumo demais, e demais é sempre uma palavra perigosa. Por isso que a gente costuma brincar na filosofia de que menos é mais. Porque quanto menos a gente possui e controla, mais tempo e liberdade a gente tem. Eu queria que você hoje focasse exclusivamente na saúde da sua alma. Quando você faz isso, presta um culto a Deus. Porque se você anda procurando luz demais, é um terrível sinal de que a luz que é em você já se apagou. Procure o foco em Cristo. Olha que interessante, ó. Faça agora mesmo uma desintoxicação da sua alma. Limpe-se. Penetre no mais profundo da sua intimidade e tenha um encontro com um Deus que te conhece além do que você mesmo é capaz de imaginar. Eu amo uma expressão de Santo Agostinho quando ele diz assim, ó: Deus, tu és mais íntimo do que a própria noção que eu tenha da intimidade. Olha que tremendo. É como dizer, Senhor, eu sei que a tua intimidade é muito mais profunda, muito maior do que eu posso imaginar. De modo que eu me aproximar do Senhor talvez seja até perigoso para mim, porque Ele é tão grande, tão poderoso que pode até me esmagar. A não ser que o Espírito de Deus, que conhece essa intimidade dele, me leve a um lugar em Deus que é seguro para mim. A um lugar de filho. Essa é a relação. Eu queria que você guardasse isso no melhor lugar do seu coração e da sua alma, para você entender que fama, sucesso, prazer são coisas boas, mas não são tudo. É importante você lembrar disso aqui, ó. São coisas boas, mas não são tudo. Olha que interessante. Cuidar da alma precisa ser um exercício diário. No texto de Mateus 16, 24, Jesus diz assim, ó: quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Ou seja, tomar a cruz a cada dia é fazer a experiência cotidiana do mergulho na intimidade. Porque como eu estava dizendo a vocês, fama, sucesso, prazer, são coisas boas, mas não são tudo. O que preenche o vazio da alma, de verdade, é somente a presença de Deus, porque foi Ele quem te fez. O escritor russo Dostoiévski, um dos maiores da história da literatura russa, dizia que o vazio da alma humana
tem o tamanho exato de Deus. Só Ele preenche. Porque como Ele é o seu autor, Ele conhece como ninguém a sua alma, a sua vida. O Salmo 90, o verso 12, também vai na mesma direção, numa oração que eu costumo fazer sempre que posso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Cuidar da alma, gente, é tarefa diária, consciência atenta, para que as feridas não se tornem morte. Numa frase só, cuidar da alma é ter um coração sábio. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula. Glória a Deus. Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida, como tem edificado a minha. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tá? Deus abençoe.